pessoal, bem-vindos, a mais uma aula de microbiologia geral. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre fungos. Nas aulas anteriores nós já discutimos bastante sobre as características das bactérias, falamos de crescimento, controle, dentre outras características. E hoje, a gente vai falar sobre um outro grupo, de micro-organismos que são os fungos, e eles são eucariotos, o que diferem das bactérias que são procarióticas. Então lembrem lá, qual é a diferença entre um eucarioto e um procarioto. Quais são as diferenças principais? Eu vou mostrar aqui para vocês. Também para a gente relembrar aí, reforçar esse conceito. Tá? Então, pensando nos fungos de uma maneira geral, a gente tem aqui até algumas imagenzinhas de fungos, Então, a gente tem cogumelos, estruturas de micélios aqui de fungos, vendo a estrutura, de esporos desses fungos, como eles crescem na superfície de um meio de cultura, Esses fungos, em geral, a gente tem aí conhecidos, mais de 100 mil espécies de fungos, onde dessas 100 mil espécies, cerca de 200 apenas, são patogênicas aos seres humanos e aos animais, tá? Se a gente parar para pensar, a gente vai discutir, e tem discutido um pouquinho da parte voltada para doenças, ou seja, de cuidados à saúde. Nos últimos anos, a incidência de infecções causadas por fungos, tá? Ou seja, as infecções fúngicas, elas têm aumentado significativamente, em função, principalmente em ambientes de cuidados da saúde, como hospitais, asilos, por questão de patógenos, que a gente já discutiu, oportunistas, a gente fala um pouquinho deles, que são aqueles que aproveitam que a pessoa está debilitada, e cresce ali, causando os sinais e sintomas de uma doença. Os fungos, pessoal, eles, apesar de a gente falar aqui dos patogênicos em si, dar um enfoque maior, eles também, a gente tem fungos que são benéficos, eles vão ser usados em alimentos, certo? Todo faz parte da produção, a gente já falou de vinho e cerveja, fazem parte da produção de fármacos, como a gente viu que o primeiro antibiótico, a ser descoberto foi, ele é sintetizado, por fungos, que é o penicillium nonatum, e eles também fazem parte da cadeia alimentar, eles trabalham, na decomposição de matéria vegetal morta, então ele acaba conseguindo degradar alguns compostos, que não são degradados por outros organismos, ou até mesmo a gente não consegue ingerir, e eles acabam decompondo. Tá? Um outro exemplo de fungo aí benéfico, que são as micorrizas, que são fungos que estão associados, a raízes de plantas que auxiliam na absorção, auxiliam a planta na absorção de água, do solo, de minerais. Tem fungos que estão associados às formigas, que auxiliam no processo de digestão de celulose, por liberarem celulase. Além, dos fungos, participarem dos processos de fermentação, a gente tem vários cogumelos, que são utilizados na alimentação, como exemplo, o fungo, o champignon, são exemplos de fungos utilizados aí na alimentação, Então, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre as características gerais dos fungos e vamos dar um enfoque, na parte de importância médica, ou seja, a parte de saúde, quando esses fungos aí estão presentes. Então, pessoal, os objetivos de aprendizagem da nossa aula de hoje, eu espero que ao final da aula vocês sejam capazes de listar as principais características que definem os fungos, ou seja, diferenciá-los das bactérias. A gente vai diferenciar, tá? A reprodução sexuada e assexuada, e que vocês sejam capazes de escrever como ocorre cada uma delas. Vamos listar, as características que definem os fungos de importância médica. A gente vai ver quais são esses filos aí, quais são os principais fungos que fazem parte. E conhecer também algumas doenças causadas por fungos, tá? Então, a nossa aula vai basear basicamente nessas características aí de definição do que é um fungo, esses organismos que fazem parte do reino fungo.
Então, a primeira coisa que eu trago, né, para vocês aqui, o primeiro slide já dentro do conteúdo, né, do capítulo de fungos, é essa tabelinha que faz a comparação entre fungos e bactérias, né? Que é uma característica aí bastante importante que a gente consiga descrever. Então, aqui são algumas características selecionadas, né, que vão diferenciar esses organismos, né, das bactérias. Então, em relação ao tipo de célula, né? Os fungos são organismos eucariotos, né, eucarióticos, que vão apresentar o que? Um núcleo, né, uma membrana nuclear, né, definida lá, separando o material genético, né, o cromossomo do citoplasma. Então, aqui tem a presença da membrana nuclear, aqui a gente não tem. Nos eucariotos, a gente viu também o que? Que as organelas, elas são revestidas por membranas, né? Aqui a gente não tem essas organelas. Discutimos aqui nas bactérias, falando até... Quando a gente estava falando lá de classificação, a gente falou da teoria da endossimbiose, das mitocôndrias, né, dos cloroplastos, a gente discutiu isso aí lá pra frente. Lá atrás, na verdade, né? na disciplina. Então, a principal, né, característica aqui é que eles são eucariotos, né? E na membrana celular, né, dos fungos, né, a gente tem esteróis presentes, que é um tipo de lipídio, tá? Que vai estar fazendo parte da estrutura de membrana celular, que vai estar lá protegendo nessas organelas. Nas bactérias, a gente não tem esses esteróis, eles estão ausentes, com exceção, né? Lembra que a gente viu que tinha alguns organismos, né? Algumas bactérias que tinham uma estrutura de membrana celular diferente, que é o exemplo, né, do micoplasma, né, que ele tem esterol na sua composição, mas as demais bactérias, né, a grande maioria, ela não tem esterol, né, na sua membrana celular. Em relação à estrutura de parede, né, a gente falou muito de estrutura de parede para as bactérias, né, para diferenciar, ela é muito utilizada para a gente diferenciar dois grupos de bactérias, que são as gram-positivas e as gram-negativas. Né? Então, nas bactérias, a parede celular ela é constituída de peptídeo glicano, né, que a gente viu qual é essa estrutura e como a gente difere as gram-negativas das gram-positivas. Nos fungos, né, a gente não tem peptidoglicano, a gente vai encontrar glicanos, né, manacas, que são estruturas de manitol, e quitina, tá? Ou seja, a gente não tem peptidoglicano. Em relação aos esporos, né? Os esporos dos fungos, eles estão associados a processos de reprodução, né? Então, eles são esporos reprodutivos, que podem ser sexuados, né? E assexuados. Nas bactérias, os esporos, a formação dos esporos, que são os endosporos, eles não estão associados com reprodução. Lembra? As bactérias que são capazes de produzir esporos, né, a produção, de formar, né, esporular, elas fazem isso como um mecanismo de proteção, né, a um ambiente adverso, tá? Alguns esporos bacterianos, né, eles são assexuados e reprodutivos, mas a maioria das bactérias que esporulam, né, não tem esse papel de reprodução. Lembre, né, que a gente sempre vai ter alguma exceção aí, né, de caso a caso. Então, para os fungos, a gente fala que os esporos, vamos dizer assim, são esporos verdadeiros, né, que tem aquele objetivo de reprodução da bactéria, nas bactérias, desculpa, nos fungos, certo? Nas bactérias, isso não ocorre. Em relação ao metabolismo, né, para obtenção de energia, né, os fungos, né, esse processo de metabolismo ele é limitado, né, aos heterotróficos. Eles são aeróbios e anaeróbios facultativos. Então, a gente tem essas diferenças aí, né, porque eles crescem, podem fazer o metabolismo na presença, né, ou não de oxigênio, ou seja, respiração aeróbica ou anaeróbica. Onde lembra que a gente viu que a produção, né, o ganho de energia em função dele respirar, né, utilizar o oxigênio ou não, a gente vai ter um ganho energético diferente ali, né, de produção de energia diferente. Em relação às bactérias, né, a gente viu, né,
que elas podem ser classificadas como heterotróficas, autotróficas, né, que está relacionado com a fonte de energia, né, a obtenção de fonte de carbono. Né? Os heterotróficos vão usar, precisam de fontes de carbono, né, de origem orgânica. Os autotróficos vão usar o que? O CO2, tá? Temos, né, elas podem ser aeróbias, né, crescem na presença de oxigênio, então vamos fazer respiração celular. Anaeróbias facultativas, crescem na presença ou ausência de oxigênio, né? E anaeróbio, não tolera nenhuma presença de oxigênio. Então, quando ele faz respiração anaeróbia, lembra que o aceptor final de elétrons é um composto inorgânico, né? E na respiração aeróbica, né, o aceptor final de elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons é o oxigênio, né? Isso faz com que ela tenha um gasto aí, um ganho energético, ou seja, geração de ATP maior. Então, essa tabelinha aqui que tem lá no livro, pessoal, ela é muito importante, certo? Que vocês consigam diferenciar, né, comparar aí esses dois grupos, né? Então, aqui a gente tem bactérias que são procarióticas, né, e os fungos que são eucarióticos. E isso faz com que elas tenham diferenças, né, de estrutura, né, de algumas características quando comparadas umas às outras. Então, falando dos fungos em si, tá? Então, quais são as características gerais dele, né? A gente viu que eles são eucariotos, né? Então, eles têm uma estrutura celular mais organizada do que as bactérias, ou seja, tem a presença do envoltório nuclear, né? Eles estão agrupados no reino fungi, tá? A gente viu no slide anterior que a membrana celular ela é composta, ela é constituída de esteróis. Né? A parede celular ela vai ser formada, né, por glicanas, né, manacas e quitina. Não tem o peptídeo glicano aqui. Né? Os esporos que são produzidos, eles têm a função de reprodução, né? Ficou até redundante, esporos produzidos, né? Tem a função de reprodução, seja reprodução sexual ou assexuada. E o metabolismo, né? Ele é quimioheterotrófico, né? Ou seja, ele necessita de componentes orgânicos como fonte de energia e carbono, tá? Químio, né? Que ele vai usar compostos orgânicos heterotróficos, que é a fonte desses componentes orgânicos aí, né? Ela vai ser oriunda, né, do processo, né, químio, né, que ele precisa de uma fonte de carbono. Heterotrófico, ele vai usar compostos orgânicos ali presentes no meio. E a forma, né, de nutrição dos fungos, né, é por absorção, tá? Eles vão absorver esses compostos, né, compostos orgânicos que eles não são capazes de sintetizar, né, do meio. Como eu disse, eles podem ser aeróbios, né? Os fungos filamentosos, né? Os fungos ou fungos carnosos, eles precisam de oxigênio para o seu crescimento, tá? E as leveduras crescem também na presença de oxigênio, mas as leveduras também podem crescer, né, em um ambiente com ausência de oxigênio. Então, aqui elas vão fazer um processo de fermentação, aqui elas vão fazer uma respiração aeróbica. Mas os fungos filamentosos, eles são aeróbios e as leveduras podem ser aeróbias ou anaeróbias, ou seja, ela consegue fazer nesses dois tipos de consegue produzir energia tanto na presença quanto a ausência de oxigênio. Então, pessoal, falando dos impactos econômicos aí dos fungos, né? Eu já até citei, né, para vocês anteriormente. Hoje a gente tem uma grande incidência, né, de infecções importantes causadas por fungos, né, em áreas de cuidados à saúde. Né, a gente tem aí 200 espécies aí de fungos patogênicos, né, dentre eles alguns são de grande importância médica, e eles são fungos que têm atuado como fungos oportunistas, né, atuando em indivíduos imunocomprometidos, que estão com seu sistema imunológico debilitado, né? Então eles aproveitam essa condição do indivíduo, né, do hospedeiro, e acaba causando uma doença, né? Isso tem aumentado bastante nos últimos 10 anos e nos ambientes aí, né,
hospitalares, asilos, né, casas de saúde. Isso tem crescido bastante. Outro impacto que a gente tem econômico causado por fungos são as doenças fúngicas, né? O exemplo que a gente tem aí é a ferrugem do café. Ela é uma doença aí que tem um impacto econômico muito grande na produtividade do café. Isso já é bastante já estudado, né, discutido, uma busca aí de controle desse fungo. Então ele gera aí prejuízos na agricultura, né, dentro da cadeia do agronegócio. Eles também têm um impacto, a gente falou de 2 impactos negativos, mas eles também têm impactos bastante positivos, né, na cadeia alimentar, como decompositores, né, de matéria orgânica, em função da presença de enzimas, como as enzimas celulases, né, que quebram a celulose e lignina também, a gente tem essas enzimas, que eles desempenham esse importante papel aí como decompositores. Citei também para vocês no começo da aula essa questão da associação deles, né, associação simbiótica com as micorrizas, né, onde os fungos eles estão associados à raiz, né, das plantas, auxiliando no processo de absorção de minerais e também de água, né. Essa associação é uma associação mutualística, né, onde ambos são beneficiados. Na alimentação, né, a gente tem um outro papel importante aí na nutrição, né, e também na questão de produção de alimentos, né, onde os fungos, né, os cogumelos, eles são utilizados na produção, na alimentação, né, o principal cogumelo que a gente tem aí usado na alimentação, que acho que todo mundo conhece, né, já viu, já experimentou, é o champignon, né, a gente compra em conserva em mercados, mas também pode comprar fresco. Existem outros tipos aí de cogumelos comestíveis, né? Existem cogumelos também, porque não é todo cogumelo que é comestível, né? Existem alguns que crescem sobre, normalmente, em fezes de animais, né? Em ambientes com bastante umidade, assim. Um exemplo que não é tóxico, né? Mas a gente tem ali que é a orelha de pau. A gente tem o cogumelo que é tóxico, né? Que também tem uma função alucinógenas, que é esse que cresce sobre as fezes. Isso aí não é comestível. Então, não é todo cogumelo que você pode ingerir, certo? Então, tem que ter um conhecimento aí prévio desses tipos de cogumelos que são comestíveis. Na fermentação, né, a gente tem a presença das leveduras, né, que a gente viu que elas são anaeróbias facultativas, onde elas atuam no processo de fermentação de vários alimentos. Ela atua como fermento na produção de pães, vinhos e cerveja, tá? Então, a gente até falou lá no comecinho do semestre, das primeiras aulas lá, falando que Pasteur foi chamado, né, para solucionar problemas de vinhos, né, de cervejas que tinham, após o processo de fermentação, ele estava tendo deterioração. Que lá ele descobriu até que foi por uma bactéria. Mas quem faz esse processo de fermentação desses produtos, né, é uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Ela tem uma grande aplicação aí na indústria de alimentos e ela tem um papel bastante importante também na produção de etanol, tá? Na parte de drogas, né, de fármacos em si, né, produção de álcool. Quando ela faz o processo fermentativo, ela produz álcool e CO2, né, dióxido de carbono. Então, nos pães, né, o aumento de volume de massa é formado em função da produção de CO2, que dá aquela característica macia, fofa da massa, né? No vinho e na cerveja, que aí tudo tem uma questão de ambiente, de nutrientes disponíveis, né, é que vai levar à produção de álcool, tá? Na questão de drogas, né, de fármacos, né, a gente viu que lá no comecinho também, quando a gente estava falando da história da descoberta, né, da penicilina, que foi o primeiro antibiótico, né, natural produzido por um fungo, né, que é o Penicillium nonatum, né? Então ele foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, né? A gente tem hoje já várias gerações de penicilina, né, em função do desenvolvimento de resistência das bactérias, mas eles têm, né, aí um impacto muito positivo, né, dentro da economia, que é a síntese, né, de fármacos utilizados para o tratamento de doenças, né, de infecções bacterianas, ok?
Então, falando agora da identificação dos fungos. Como é que a gente faz a identificação, tá? Bactéria, né, e levedura, a gente faz identificação por testes bioquímicos, né, por avaliação de crescimento em lâmina, né, faz observações microscópicas, a gente consegue diferenciar e identificar. Os fungos multicelulares, né, a gente vai avaliar, né, principalmente pela característica da colônia e o tipo de esporo reprodutivo, se é sexuado ou assexuado, a partir das estruturas vegetativas que são formadas, tá? Então aqui, né, a gente tem essa imagem, está presente no livro, tá? A gente tem três tipos de, vou mostrar, né, dois tipos de hifa, né, e como ocorre o crescimento da hifa a partir de um esporo, tá? Então, o que é uma hifa? Vamos começar por aí, né? Então, hifa, né, elas são esses longos filamentos aqui, né, que são conectados, tá, uns aos outros, formando o quê? O corpo, né, do fungo. Esse corpo aqui, né, do fungo, ele é denominado talo, tá? E aí, em função do tipo de hifa, a gente tem dois tipos de hifa, que a gente tem a imagem A, uma hifa septada. O que é uma hifa septada? Ela apresenta essa estrutura aqui chamada septo, tá? Então, esse septo aqui, pessoal, é o que? São paredes cruzadas, tá? Que dividem a hifa em unidades semelhantes de células. E aqui, né, cada uma dessas estruturas de cada um desses septos aqui presentes na hifa, eles vão ser o que? Unicelulares, tá? Então, a gente tem aqui, né, estruturas mostrando dois núcleos, né, aqui, mas em geral por causa dessa translocação que pode ocorrer aqui em função da presença desse poro, tá? Então, quando as hifas, né, apresentam-se essas paredes cruzadas, que são chamadas de septos, né, elas vão ter, né, unidades aqui bem semelhantes de células contendo um único núcleo. Já nas hifas cenocíticas, tá? A gente não tem, tá, pessoal, a presença dessas paredes cruzadas, ou seja, não tem a presença do septo, tá? Então, as hifas cenocíticas, elas não têm septos e elas são multinucleadas, tá? Então, ou seja, não tem essa parede cruzada que divide a hifa, tá? Então, isso é o que difere uma hifa septada de uma hifa cenocítica, tá? E a gente tem aqui nessa terceira imagem mostrando o que? O crescimento de uma hifa a partir de um esporo. Lembra que a gente viu que os fungos eles vão se reproduzir, né, a partir de esporos. Então, como é que ocorre esse crescimento, tá? Então, inicialmente vai começar a formar a estrutura da hifa, ou seja, ela vai se alongar, né, a partir das extremidades do esporo, tá? E aí elas vão se diferenciar em função da característica do fungo, né? Em uma hifa septada ou uma hifa cenocítica. Então, para fungos multicelulares, ou seja, os fungos filamentosos e fungos carnosos, a gente tem esse tipo aqui, né, de estrutura de hifa. E o crescimento é um crescimento semelhante, vai ocorrer o quê? O alongamento, né, da hifa para as extremidades que vai formar, a gente vai ver que tem dois tipos de hifas, né, as hifas aéreas e as hifas vegetativas, uma que está relacionada com a nutrição e a outra com reprodução. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem duas imagens, né, aqui mostrando o crescimento em meio de cultura e uma microscopia óptica mostrando a estrutura, né, dessas hifas, tá? Do exemplo aqui é o Aspergillus niger, tá? E tanto ele vendo aqui a lâmina, né, dele com microscopia óptica, quanto a estrutura do seu micélio. Então, pessoal, a gente viu, né, no slide anterior, o que é uma hifa. Então, a hifa são esses filamentos aqui, tá, ó, que eu vejo essa estruturinha aqui, são esses filamentos aqui contendo as células conectadas para formar o corpo do fungo, filamentoso ou carnoso,
que é denominado talo, que é o corpo ali do fungo que é formado por essas hifas, tá? Então, essas hifas aqui, né, quando elas estão expostas para o ar, né, elas são chamadas de hifas aéreas, que tá, as hifas aéreas, elas estão as hifas aéreas, né? Elas estão relacionadas com a reprodução, é onde vão encontrar, né, os esporos, tá? E temos, né, aí a gente vai ver aqui também, é quando a gente olha na placa, essa estrutura toda que a gente está vendo aqui é denominada micélio, tá, pessoal? Esse crescimento aqui. Então, aquilo que está para cima, que parece como se fosse um cabelinho ali, né? Que é bem uma cara de um cotonete, uma estrutura macia, esponjosa. Aquilo ali que está para cima são os esporos fúngicos. Se você encostar ali, você vai jogar um monte de esporo no ambiente. E fungo cresce, que é uma beleza em qualquer tipo de ambiente. A gente vai ver que eles têm características adaptacionais muito melhores do que bactérias em alguns requisitos. Tá? Então, a gente vai ter, o que vai estar para cima são os esporos, né, de reprodução, ou seja, as hifas aéreas estão carregando todos os esporos, e as hifas vegetativas que está na parte mais embaixo aqui, elas estão associadas com a parte de obtenção de nutrientes, de absorção e nutrição desses fungos, tá? Então, quando a gente cresce, tá? A bactéria em meio de cultura, ela vai formar essa estrutura aqui, que é denominada micélio, tá? O micélio, ele é definido como uma massa filamentosa que é obtida a partir do quê? Do crescimento das hifas, tá? Seja hifas aéreas, né, que faz a estrutura do fungo, as hifas aéreas e hifas vegetativas. E o micélio, ele é visível a olho nu. As hifas, né, essa estrutura aqui das hifas, elas não são visíveis a olho nu. A gente tem que observar isso por microscopia óptica, tá? Então, qual que é a diferença entre hifas, seja aéreas ou vegetativas? Então, o que é hifa e o que é micélio? Hifa são aqueles filamentos, né, longos de células conectadas que dão a estrutura do corpo do fungo. E o micélio é essa massa que é formada a partir das hifas. E a gente consegue observar ele, o quê? A olho nu. Aqui é só por microscopia, certo? Então, gravem bem a definição do que é hifa e do que é micélio, ok? E agora falando das leveduras, né? Então, a gente tem os fungos filamentosos, que tem aquela característica, né, de reprodução, né? A reprodução, ela é por esporos, e a característica de crescimento dela no meio né, vai apresentar aquela estrutura de micélio, tá? Já as leveduras, né, e eles são multicelulares, os fungos filamentosos são multicelulares. As leveduras, elas são fungos unicelulares, tá? Não são filamentosos, né, igual a gente observou ali, né, aqueles filamentos formados pelas hifas, né, nos fungos multicelulares. A gente não observa isso para as leveduras. Elas vão ter uma característica tipicamente o que? Esférica ou oval. Vai lembrar muito uma bactéria, né, quando a gente fizer uma observação microscópica. O que difere quando a gente olha uma estrutura de uma levedura e de uma bactéria no microscópio? A levedura, ela é bem maior do que uma bactéria, tá? Então, a gente consegue observar em objetivas menores, né? 40 vezes a gente já tem uma boa observação das leveduras, que você não consegue observar ali para as bactérias, tá? Em relação à questão de crescimento, ou seja, de divisão, né? As leveduras, elas vão se dividir por brotamento, tá? Ou então por fissão binária, igual às bactérias, né? A gente viu que raramente as bactérias se dividem por brotamento, né? São poucas que fazem esse processo, né? No caso do brotamento, a gente vai ter células com formas desiguais. Então, lembra o que é o brotamento, tá? A gente vai ter lá a nossa... Deixa eu fazer um desenho aqui, tentar, né? A gente vai ter aqui a nossa levedura, certo?
Então, por fissão binária, vamos para a fissão binária. Lembra que a gente viu aqui que vai ter a divisão do cromossomo, né, do material genético aqui, e vai formar duas células idênticas, né? Ó, que bonito meu trem oval, gente, eu desconsidero, tá? Então, finge que isso aqui é oval também. Então, por fissão binária, então aqui, ó, fissão binária, deixa eu botar um F aqui de fissão binária, a gente vai ter, a partir da célula parental, né? A gente vai ter duas células filhas, ou seja, da célula mãe, a gente vai ter duas células filhas idênticas, tá? Eu até coloquei como exemplo aqui para vocês, né, do Zygossaccharomyces, tá? Que ele faz esse processo de divisão. No brotamento, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter aqui a célula parental, tá? Ela vai ser oval ou circular, né? Bem esférica. E vai começar a aparecer aqui na superfície da célula uma protuberância. Essa protuberância que começa a se formar aqui é o broto, tá? Que ela vai estar aparecendo na superfície externa. Aqui a gente vai estar acontecendo que todo o processo de divisão interno aqui dentro da célula. Aqui não, aqui ele vai começar a formar um broto, tá? Ou seja, essa protuberância, desculpa. E à medida com que ela vai crescendo, tá? Então ela começa pequenininha, né? E aí ela vai aumentando, tá? Então vamos continuar aqui. Finge que tá bem. E essa protuberância ela continua aqui aumentando. À medida que ela se alonga, vai crescendo, o núcleo ele vai se dividindo. O núcleo aqui dessa célula parental, ele começa, então lembra que vamos imaginar aqui o núcleo, né? Ele começa a se dividir formando um novo núcleo, né? Para que ele seja, né? Quero que ele migre, né? Para esse broto aqui. Então, esse novo núcleo que ele migra para dentro do broto. E a parede, né, celular, então, vai ser, que está sendo formada, né, entre o broto e a célula parental, depois de um certo tempo, ela acaba se desprendendo. Então, ele migrou o material genético, todas as características, e no final, né, aqui, deixa eu tentar, aqui, teve aquela transferência de material genético, no final eu vou ter a célula parental, a mãe, e a célula filha, que é o brotinho, tá? A característica aqui, né, da questão do brotamento é que ele não vai formar células iguais, né, de tamanhos iguais, elas vão ser de tamanhos um pouco diferentes, tá? Então, durante o processo aqui de brotamento, a gente tem a formação dessa protuberância, transferência do material genético, e depois, né, essa parede celular aqui, então, sintetizada, que vai ser sintetizada entre o broto e a célula parental, acaba se separando, certo? Então, separa aqui. Existem, né, algumas leveduras que produzem uma estrutura que é uma pseudo-hifa, tá? O que é isso? Que durante esse processo aqui, né, de formação do broto, não tem essa etapa aqui de separação. Então, na pseudo-hifa, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter a célula parental e o broto. Só que aqui esse broto ele não se desprende dessa célula e aí ele vai o que? Se alongando. E aí ele acaba formando, né? É uma coisa bem desigual, tá, pessoal? Aí lembra que tem tamanhos diferentes. Então, ele vai formando uma estrutura que parece uma hifa, né? Lembra que a gente viu que hifa, que são longos filamentos, né? Que dão estrutura do corpo do fungo multicelular. Né? E a Candida albicans, ela está relacionada a uma doença, né? Que é a candidíase. Ela tem essa característica de produzir essa estrutura como se fosse pseudo-hifas. Então, durante a sua divisão, esses brotos continuam ligados, tá? Ou seja, formando uma pequena cadeia aí, e ele auxilia no processo de fixação na mucosa, tá? Dessa levedura, que vai causar, né, no caso, essa doença, que é a candidíase, que afeta uma grande quantidade aí de mulheres, tá? Então, quando a gente faz a observação aí, né, dessa pseudo-hifa, a gente pode muitas vezes até confundir, né, dessa levedura, né, com um fungo multicelular.
celular. Mas a gente, por observação mesmo microscópica, a gente vê que é diferente, essa característica é bem diferente, né? E principalmente por questão do tipo de divisão celular. Então, as leveduras, né, falando das características delas de uma forma geral, aqui a gente tem um exemplo, ó, delas se dividindo por brotamento. Olha aqui, pessoal. Ela cresce, aí depois fica até essas marcas aqui que eles chamam de cicatrizes do broto, de onde ele se desprende, tá? Então aqui, ó, ele tá meio que formando uma estrutura como se fosse de filamento, tá? As leveduras, desculpa, né, elas crescem, elas apresentam um crescimento anaeróbio facultativo, tá? Por ela ter essa característica de crescimento anaeróbio facultativo, isso permite, né, que esse fungo, né, as leveduras, elas sobrevivam em diferentes tipos de ambientes. Então, se tiver oxigênio, né, elas vão fazer respiração aeróbica, vão metabolizar o carboidrato ali presente, né, vão formar como produto final CO2 e água. Então, ela vai ter um nível lá de energia, assim, uma quantidade de ATP produzida maior, porque o oxigênio lá é seu receptor final de elétrons, né? Na ausência de oxigênio, né, ela então vai fazer o quê? Né? Na ausência de oxigênio, ela é um anaeróbio, né? Então ela vai, né, fazer o processo de fermentação, tá? Então ela vai utilizar esse carboidrato, o carboidrato que estiver presente ali no meio, e vai produzir etanol, né, álcool e CO2, né, dióxido de carbono, tá? Quando a gente fala em identificação, né, de leveduras, quando vai comparar com uma bactéria, né, a gente vai fazer essa diferenciação por testes bioquímicos, tá? Então, lembra que a gente viu diferentes tipos de testes bioquímicos que a gente usa para identificação de bactéria? E também a gente tem testes bioquímicos que a gente faz diferenciação de fungos, no caso de leveduras. E uma outra forma que a gente consegue também fazer essa diferença é analisando como ela cresce em meio sólido. Então, aqui a gente tem a técnica de esgotamento, né, mostrando o isolamento aí de uma levedura. E ela crescendo numa contagem padrão, né? Normalmente, a colônia formada, elas são grandes, tá? Elas são bem grandes. E normalmente ela tem uma característica mais leitosa, né? O que auxilia no processo de diferenciação, né, de uma bactéria, né? Mas, para a gente poder falar que é uma levedura ou que é uma bactéria, a gente precisa fazer de um processo de observação, uma lâmina, para fazer uma observação microscópica, tá? Existem, pessoal, também os fungos que são denominados dimórficos, ou seja, que eles apresentam duas formas de crescimento, tá? Eles podem ter características de crescimento como um fungo filamentoso, multicelular, ou seja, apresentar a estrutura de hifas aéreas e vegetativas, hifas vegetativas, ou se dividir, né, ou seja, crescer por brotamento. E como é que isso acontece, né? Oh, professora, mas aí você está fazendo uma confusão na nossa cabeça, né? Não, eles vão apresentar essa característica, são alguns tipos de fungos, né? Alguns fungos patogênicos, né? E também tem não patogênicos, que é o exemplo aqui da imagem que tem no livro, né? Mas eles vão, em questão de condição do ambiente, ou seja, do meio que ele tá, ele vai falar assim, ó, não, eu vou me dividir, né? Vou me reproduzir produzindo hifas, tá? Então ele vai crescer produzindo hifas. Aqui a gente tem exemplo ó, de filamentos, né? De hifas, né? E tanto aéreos quanto vegetativos, mas ele também pode fazer o quê? Formar estruturas semelhantes aos brotos e usar essa outra forma de divisão, né? Ou seja, de reprodução, tá? Nos patógenos, né, essa característica dele crescer, né, por brotamento ou por formação de hifas, tá, tá associado à temperatura, tá? A gente chama esse crescimento por brotamento, né, isso também é chamado de crescimento leveduriforme, tá? Então, nos patógenos, né, ele vai apresentar nos fungos dimórficos patogênicos
essa diferença de crescimento está associado à temperatura, né? Onde a 37 graus, né, ele vai apresentar o crescimento leve e duriforme, ou seja, a partir de brotamento, e em temperaturas de 25 graus, né, de fungo filamentoso, formando essa estrutura aqui de hífras, tá? Essa imagem aqui que tem no livro é de um fungo, né, não patogênico. E ele apresenta essa característica de crescimento, seja um crescimento leve e duriforme, na forma de brotamento ou de filamento, né, em função da concentração de CO2. Os patogênicos, essa diferença de crescimento aí, está associado com temperatura, tá? Então, tenha isso aí em mente. Mas que são fungos dimórficos, são que exibem duas formas de crescimento, seja um crescimento filamentoso ou um crescimento leveduriforme, tá? Por brotamento. Falando agora do ciclo de vida, né? Das formas de reprodução dos fungos, né? Filamentosos, né? A gente viu que as leveduras, elas vão se dividir o ciclo de vida delas, né, de crescimento, é associado que a fissão binária, né, ou brotamento. A maioria faz por brotamento. Os fungos filamentosos, o ciclo de vida deles é por meio que de esporos. Então, inicia-se o ciclo de vida a partir da formação de um esporo, seja um esporo sexuado ou um esporo assexuado, tá? Então, os esporos, né, aqui, eles têm um papel muito importante, o que na reprodução, tá? Na reprodução por esporos assexuados, esse crescimento, ele ocorre por fragmentação das hifas, tá? Então, as hifas se fragmentam e vai ser produzido por mitose, né, organismos geneticamente idênticos, tá? Na reprodução, no ciclo de vida por esporos sexuados, o que ocorre? Vai ter a fusão do núcleo de duas linhagens opostas, mas de uma mesma espécie. Então, vai ser duas linhagens, né, de fungos de uma mesma espécie para formar, né, as suas células ali filhas. Então, o fungo, né, que vai ser gerado a partir dos esporos sexuados, né, eles vão ter característica tanto de uma linhagem, tá, quanto da outra linhagem parental. E aí o processo, né, de divisão é por meiose. Só que em laboratórios, né, essa forma de reprodução ocorre em menor frequência. Normalmente essa reprodução em escala laboratorial é por esporos assexuados, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Não se esqueçam, né? Vou deixar isso aqui bem frisado. Eu falei no comecinho lá daquele primeiro desculpa, primeira tabelinha lá, que esporo fúngico é diferente de esporo bacteriano. Esporo fúngico está relacionado com reprodução, seja sexuada ou assexuada. O esporo bacteriano, ele está associado com o quê? Com um mecanismo de proteção, de resistência, tá? Então, na bactéria, esse processo não é um processo de reprodução, porque não aumenta em números, né? Então, na bactéria a gente chama de endosporo, né? Que é um mecanismo de resistência, tá? Nos fungos, né? Então, a partir de um esporo, né? O mesmo ele vai formar o esporo, ele vai separar, né, da célula parental e vai germinar, ou seja, ele vai crescer formando um novo fungo, seja por reprodução sexuada ou assexuada, tá? No caso, os fungos, né, eles têm até uma característica semelhante aos endosporos bacterianos, que eles conseguem sobreviver em condições bastante adversas, tá? Tanto ambientes muito secos ou muito frios, né? Eles apresentam uma tolerância
boa nesses ambientes, tá? Mas em questão de longevidade, ou seja, o endosporo bacteriano, ele dura mais, tá? A gente tem uma vida útil, que vamos pensar assim, uma longevidade maior, porque a bactéria ela só vai esporular em condição favorável. Aqui, né, ele vai estar lá naquele ambiente, né? Ele não tem o mesmo nível de proteção aqui que um endosporo bacteriano. Então, aqui, né, são os tipos de esporos assexuados que a gente tem, tá? Dos conídeos. Então, eles são esporos unicelulares ou multicelulares que não estão envoltos por bolsas, tá? Então, os conídeos, né, eles são aqueles esporos que não estão protegidos por uma bolsa, por um saco que vai segurar esses esporos, tá? Os esporos eles podem ser unicelulares ou multicelulares, né? E aqui ele mostra essas organizações, né, dos tipos desses esporos que podem estar presentes, tá? Todos eles são conídeos, tá? Então, eles estão aqui, a gente tem, né, o conidióforo, né? A gente tem a estrutura de um conidióforo, onde a gente tem as cadeias na extremidade formadas por conídeos, tá? Então, os conidióforos, né, eles têm o que? Esses esporos, né, unicelulares ou multicelulares, organizados aqui em cadeia. Então, isso aqui é uma estrutura de um conidióforo. A gente também tem os conídeos formados por fragmentação das hifas, tá? Então, eles são chamados de artroconídeos, tá? Que é essa estrutura aqui. Então, eles são esporos que formados quando essas hifas septadas, elas são fragmentadas, tá? Então, isso aqui por fragmentação quebra essa hifa, né? E aí ele vai crescer. Temos os blastoconídeos, tá? Eles são formados a partir de brotos. Então, a gente tem aqui, ó, os esporos aqui na estrutura, né? Eles têm essa estrutura que é formada tipo de um broto de uma célula parental, tá? E também tem um braço que a gente chama de pseudo-hifas. Temos os clamidioconídeos, tá? Que é essa estrutura aqui, que eles são formadas pelo arredondamento aqui e alongamento no interior da hifa. Então, aqui dentro da hifa que são formados esses esporos, ela sofre um alongamento e depois ela se segmenta, certo? Então, ela libera seus fragmentos. E temos também os conídeos que são envoltos. Desculpa, temos também os conídeos que são envoltos por uma bolsa, tá? Que são os esporangióforos, tá? Então, a gente vai ter os esporos no interior de um esporângio, tá? Que é essa estrutura aqui igual uma bolsa, tá? Então, todos os esporos vão estar aqui dentro. Então, na extremidade, a gente vai ter aqui o esporangióforo e na extremidade aqui a gente vai ter as hifas aéreas, que são chamadas de esporangióforos, tá? Então, a gente vai ter aqui a estrutura dos esporos aqui, eles são protegidos por essa bolsa, né? Nessa estrutura aqui, chamada esporangióforos. Aqui é o exemplo do Rhizopus, que tem esse tipo de esporo assexuado. E, né, além da reprodução por esporos assexuados, então lembra, o esporo assexuado, a gente tem o esporo sendo liberado, né, ele cai no meio e vai ocorrer a formação das hifas, elas vão sendo segmentadas, né, e aí eles vão crescendo, tá? Na reprodução por esporos sexuados, né, eles são produzidos, né, em função dessa característica de reprodução, é que a gente divide, né, os fungos em filos, tá? E a gente vai fazer essa separação, né, da importância desses filos na medicina, né, da área médica. A gente vai dividir eles aí, tá? Então, na identificação clínica, tá? Então, quando a gente vai fazer uma observação clínica, a gente faz um exame microscópico desses esporos, né? Uma vez que a maioria deles vão apresentar essa reprodução assexuada. Quando eles se reproduzem, né, por esporos sexuados, né, a gente vai ter
as seguintes etapas. A primeira etapa vai ser a plasmogamia, ou seja, o que é a plasmogamia? Vai ser a fusão de duas células que vão reunir núcleos, né, de origem diferentes em um único citoplasma. Então, a gente vai ter o que? Duas células aqui, tá? A gente vai ter dois esporos, né? Então, a gente vai ter um esporo aqui com um material que vai ser o doador, que é o positivo, e o esporo no núcleo da esporo receptor, tá? Então, depois que a gente tem esses dois aqui, eles vão fazer o que? Uma fusão, vão se ligar aqui uma à outra, tá? Então, a célula positiva se fundiu na célula negativa. E aí, né, quando ocorre essa fusão, vai formar o que? Um núcleo zigoto diploide, que vai ter, né, o material da bactéria doadora e da bactéria receptora, né? Então, formando um núcleo diploide, tá? Então, um núcleo 2N, não é? E aí, né, depois, por meio, e aí essa etapa é chamada de cariogamia, tá? Depois, né, vai iniciar o processo de meiose. Então, a gente vai ter a separação desse núcleo diploide, formando dois núcleos, o quê? Haploide, N, né? E aí ele vai ser, né, esses núcleos haploides vão ser delimitados por uma membrana e por parede, né, que aí a gente vai ter os nossos esporos sexuais. Então, na reprodução por esporos sexuados, a gente tem essas três etapas: plasmogamia, que vai ser inicialmente a fusão das células, a cariogamia, que é a formação do núcleo zigoto diploide, e depois inicia o processo de meiose, que é a separação desses núcleos aí, né, formando núcleos haploides delimitados por parede e membrana, tá? Uma característica que é bastante importante, principalmente quando a gente vai pensar em comparação entre fungos, né, e bactérias, né, são as questões de adaptações nutricionais, tá? E essas características aí, nessas adaptações que eles passaram, permitiram, né, que eles consigam crescer em ambientes bastante, vamos dizer assim, improváveis, né, da gente imaginar que uma bactéria cresceria, né? Então, os fungos, eles conseguem crescer, por exemplo, né, em paredes de banheiro, couro, né, sapatos, a gente deixa lá guardado, quando você olha lá tá cheio de fungo em cima, né, jornal velho. Então, a gente vê fungos crescendo em ambientes, assim, vamos dizer assim, bastante hostis, né, e esse crescimento nesses ambientes está relacionado com essas adaptações, né. Então, quando comparado aí com as bactérias, né, a gente verifica que os fungos, eles crescem bem em baixo pH, em pH de aproximadamente 5, as bactérias elas já crescem, a maioria crescem próximos de um pH mais neutro aí, né? Quase todos os fungos, eles são aeróbios, né? Os fungos fermentados são aeróbios. A maioria das leveduras, né? Elas são anaeróbias facultativas. Eles têm uma alta resistência à pressão osmótica, né? Ou seja, em ambientes com alta concentração de sal e açúcar. Então, lembra que a pressão osmótica, né, ela é um fator limitante aí de crescimento de bactérias, né? Já os fungos, eles já toleram melhor essa condição. Então, um exemplo, né, geleias, né, salmouras, alimentos conservados em salmoura, normalmente quando eles deterioram pela presença de fungos. Então, o que você vai observar crescendo ali, né, depois de um bom tempo ali, é o crescimento de um micélio, formação de um micélio, né, de um fungo em cima desse produto, né. Um exemplo que a gente vê muito aí, por exemplo, se um pão ficou muito tempo ali guardado, a gente também tem o crescimento de fungos, né. Então, essa resistência à pressão osmótica, né, é um diferencial, né, deles, né, dos fungos em relação às bactérias. Crescimento em baixa umidade, né? Então ele não precisa de uma grande quantidade de água para crescer. Ele não tem a mesma necessidade nutricional, ou seja, o requerimento nutricional dos fungos ele é menor do que o das bactérias, né? Eles necessitam menos de nitrogênio para o seu crescimento, né? E eles são
capazes de metabolizar carboidratos complexos, né, como por exemplo a lignina, né? As bactérias, elas têm uma dificuldade da utilização desses tipos de carboidrato, tá? Ela não consegue utilizá-los, tá? Então, essas características adaptacionais aí, né, elas são bastante importantes aí para os fungos, né, e diferem eles de crescerem em ambientes bem diferentes, né? Eles crescem em ambientes similares às bactérias, mas conseguem crescer em ambientes mais hostis, né, quando comparado às bactérias. Agora falando das doenças fúngicas, né? A gente viu, né, eu citei para vocês no começo, que a gente tem mais de 200, né, é, é, doenças, né, causadas por fungos, né? E essa incidência, né, de doenças causadas por fungos tem aumentado nos últimos 10 anos, né, principalmente nas unidades de cuidados à saúde, como asilos, né, hospitais, tá? E elas vêm, principalmente acometem, né, acabam estando presentes em pessoas que estão imunocomprometidas, tá? Então, quando a gente fala de uma doença fúngica, a gente está falando de micose. Então, qualquer infecção causada por fungo é chamada de micose. Então, a gente normalmente associa micose com as que crescem na pele, essas doenças que crescem na pele. Mas não, a gente vai ver que a gente tem diferentes tipos de micose, né? E, né, toda doença causada por fungo é denominada micose. Então, as doenças causadas por fungo, né, as micoses, elas são infecções chamadas de crônica, ou seja, de longa duração, porque o crescimento do fungo ele é lento e alguns fármacos utilizados para tratamento de fungos muitas vezes acabam, por ser, né, os fungos serem eucariotos, né, eles acabam também afetando o nosso organismo, tá? Então, a gente tem que ser usado com bastante cuidado, né, com bastante cautela. E as infecções, essas doenças causadas por fungos, apresentam diferentes portas de entrada do hospedeiro. O que são portas de entrada? É como elas vão entrar no nosso corpo para causar a doença, tá? Então a gente tem as doenças, as micoses sistêmicas, né, que vai afetar vários órgãos e tecidos, que são aqueles fungos que acabam entrando no nosso organismo por inalação através das vias aéreas, e aí ele vai afetar vários tecidos e órgãos, tá? Temos as micoses subcutâneas, né, que são aquelas que ocorrem abaixo da pele. Normalmente elas acabam sendo ocasionadas por perfurações, né? Então estava ali o fungo, né, presente naquele material. Então você furou, ele entra ali, né, e começa a crescer. Temos as cutâneas, as micoses cutâneas, que normalmente são o que a gente chama de micose em si, né? Elas infectam apenas a epiderme, né? Essa camada superior da pele, cabelos e unhas. Temos as micoses superficiais, são aquelas que estão apenas no cabelo, né? E nas células, também células epidérmicas, né? Principalmente é muito comum essas micoses em países, né, de clima tropical por causa de umidade, né, então isso favorece aí o crescimento desses fungos. E temos as micoses oportunistas, né, que são aqueles fungos, né, que vão se desenvolver no hospedeiro quando ele está debilitado ou traumatizado, seja por tratamento com uso contínuo de antibióticos ou ele está com o sistema imunológico deprimido, então ele aproveita aquela condição do hospedeiro, né, e acaba causando uma doença que é uma doença não comum, né, difícil de estar ocorrendo ali no indivíduo. E para finalizar, né, eu listei aqui para vocês, né, alguns filos de fungos de importância médica, tá, que são os causadores de doença, onde a gente vai ter aqui o filo, qual é a característica de crescimento, quais são os tipos de esporos sexuados ali presentes, qual é o patógeno que acomete os humanos, qual é o tipo de habitat dele e o tipo de micose causada, tá? Então, a gente tem o filo zigomicetos, lá no livro, pessoal, você vai encontrar todo o ciclo, tá, de reprodução assexuado e sexuado de cada um desses filos aqui, tá? Ele tem descrição lá de vários
filos, então dá uma conferida, dá uma lidinha lá no livro sobre essas características, tá? Então, no filo zigomicetos, né, a gente tem hifas não septadas, então são as hifas cenocíticas, tá? O tipo de esporo assexuado é o esporangiósporo, tá? Ele é causado pelo o patógeno, o micro-organismo causado, pode ser o Rhizopus ou mucor, tá? O crescimento ele é umbíquo, ou seja, ele cresce em qualquer habitat, tá? E ele gera um tipo de micose sistêmica, tá? Então, a gente vai ser por inalação desses esporos. Microsporídea, tá? É um outro filo. Os microsporídeos, eles não eram, um tempo eles foram classificados como fungos, depois eles passaram a não ser classificados mais como fungos. Agora eles são novamente classificados como fungos. E por que que eles não tinham sido tirados da classificação como fungos? Porque eles não apresentam mitocôndria, né, que é uma característica de uma célula eucariótica, né? Mas eles, por avaliação do genoma, né, de todo o cromossomo desse filo, né, desses fungos, verificaram que eles têm características semelhantes, né, aos fungos, então ele foi realocado aí dentro desse reino, tá, com um filo específico. Eles não têm hifas, né? A gente tem um exemplo que é o ascomicota, tá? Eles são ascomicotas. O tipo de esporo, né, assexuado, eles são móveis, né? Então aqui são os conídeos. O exemplo que a gente tem é a encefalitoson, tá? E a nosema, né? Eles vão estar presentes tanto em seres humanos e animais, e o tipo de micose, né, de doença causada promove diarreia, ceratoconjuntivite. Temos os anamorfos, né, que eles apresentam hifas septadas, que pode apresentar o crescimento leveduriforme, tá, por brotamento, e também pseudo-hifas, tá? Tipo de esporos sexuados, a gente tem conídeos, né? Eles são dimórficos, no caso das hifas septadas, né? Elas vão estar na forma de conídeos. Nos levidominiformes, eles são, por serem dimórficos, né? Eles podem apresentar crescimentos filamentosos ou leveduriforme, né? E, né, quando formam pseudohifas, né, são os artroconídeos, tá? Que são exemplos que eu mostrei para vocês aí ao longo da aula. Então, exemplos de patógenos que a gente tem em humanos, a gente tem o Trichophyton, o Epidermophyton e a Candida albicans aqui, que ela está dentro desse filo, né, Anamorphos, né, e ela é um dos principais aí causadores, né, de doenças aí de importância médica. A gente encontra tanto no solo quanto em animais, tá? Onde o Trichophyton ele gera uma micose cutânea, né? O Epidermophyton é uma micose sistêmica, tá? E a Candida albicans, né? Ela é uma micose mucocutânea. Um outro filo que a gente tem são os basidiomicotas, tá? Que a gente tem como forma de crescimento, que são as hifas septadas, né? E aí ele inclui, né, a ferrugem, né, e as fuligens de patógenos de plantas. O tipo de estrutura de esporo, né, eles são conídeos e são patógenos, o patógeno em humanos é o Cryptococcus. A gente encontra ele em solo, né, em fezes de animais e promove uma micose sistêmica, tá? Então aqui traz, né, várias das características que a gente discutiu aí em aula, tá? Então, pessoal, esse conteúdo é até um conteúdo mais curtinho aí, né? Um capítulo bem curto, porque ele fala dos eucariotos de uma forma geral e aí tem um pequeno trecho falando da parte de fungos, tá? Então dá uma lidinha lá no livro, ele é o capítulo 12, tá? Que descreve essas características dos fungos. Então é importante que vocês saibam diferenciar, né, fungos de bactérias
o que que é uma hifa e o que é um micélio, quais são as formas de crescimento dos fungos filamentosos, né? De forma de crescimento e reprodução de fungos filamentosos das leveduras, né? Saber das características das leveduras e os tipos de micose, né? Associados àqueles filos de importância médica, ok? Então era isso, né? Então até a nossa próxima aula, né? Eu agradeço aí a atenção de todos e qualquer dúvida, né? Vocês entrem na nossa aula de dúvida ou deixem lá mensagens, né? No AVA ou via fórum. Até a nossa próxima aula.